Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. É agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo, e com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Tenho andado sempre nos teus caminhos, e nunca me desviei deles. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Como pode a pessoa má desprezar a Deus, pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Eu amo aquele que me ama,
e quem me procura acha. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são por o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança, e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda todas as manhãs, eu oro a ti. Pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Ó Senhor, meu Deus, em ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em ti. O Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Ó Senhor, atrapalha e destrói as conchaves dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. É que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. E como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro.
Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. O Senhor Deus é Rei, alegre-se a terra, fiquem contentes, ilhas dos mares. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos.